Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a esse nosso blog franciscano, Espírito de São Francisco, nas fontes franciscanas. Estamos lendo um dos textos mais expressivos, mais ricos da mística de São Francisco, a Administração Primeira, que tem como título Do Corpo do Senhor. Estamos hoje no 37º encontro. Nos últimos encontros, nós vimos o quanto de loucura Deus é capaz a fim de tornar-se acessível a nós e assim poder ser Deus conosco, seus filhos queridos. Para tanto, Ele nos entrega seu Filho único até a morte e morte de cruz. Por isso também, só há este caminho, este espírito, este modo de ser para quem deseja acolhê-lo, morrer a si mesmo. No terceiro parágrafo desta admoestação, que é objeto do nosso estudo de hoje, Francisco nos conduz ao coração desta sua admoestação, o memorial da paixão de Cristo, no qual Jesus instituiu a Eucaristia, o mistério do seu corpo e seu sangue. Vamos ler este parágrafo. Do mesmo modo, todos os que veem o sacrosanto, o sacramento santo, santificado pelas palavras do Senhor sobre o altar através da mão do sacerdote, na forma de pão e vinho, e não veem e não creem, segundo o Espírito e a divindade, que seja verdadeiramente o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estes, diz Francisco, são danados, segundo o testemunho do próprio Altíssimo que diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. E diz ainda: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Por isso, o Espírito do Senhor, que habita nos seus fiéis, é quem recebe o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Todos os outros que não têm do mesmo Espírito e presumem recebê-lo, comem e bebem o seu julgamento. Até aqui, as palavras de São Francisco, no terceiro parágrafo de sua Administração Primeira. Então, estamos diante do mistério do pão e do vinho consagrados, nova forma de Cristo estar conosco. Há um paralelo muito expressivo entre o que Cristo, ou melhor, entre o que Francisco diz no parágrafo 2º, versos 6 a 8, e agora no terceiro, versos 9 a 13. Os apóstolos, por não olharem segundo o Espírito, isto é, segundo a gratuidade, segundo o amor, segundo a pobreza de espírito, não podiam ver nem crer que aquele homem que os chamara para segui-lo era verdadeiramente filho de Deus. Agora a história se repete conosco. Pela mesma razão, isto é, por não olhar segundo o Espírito e a divindade,
isto é, segundo a graça do chamado, segundo a graça da escolha, também nós não conseguimos ver que sobre o altar esteja o corpo e o sangue do mesmo Senhor. Por isso, danificados, perdidos, prejudicados lá, danificados, perdidos e prejudicados cá. Para compreender a nova forma do Senhor continuar no meio dos seus e com eles, talvez ajude se recordarmos como foi que surgiu ou por que Jesus Cristo instituiu esse mistério. O evangelista São João diz que Jesus, chegada a hora de passar dessa vida para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim significa até o máximo, até o sumo, até o, diríamos hoje, não poder mais. Tudo indica que a angústia de Jesus era de como levar adiante sua paixão por nós, por aqueles que o Pai lhe confiara, de como permanecer com eles até o fim dos tempos, para sentir o que sentem, sofrer o que sofrem, alegrar-se com os que se alegram, enfim, vivendo e morrendo com e como eles, como nós, a fim de que assim sentíssemos o quanto o Pai nos olha, nos vê, nos cuida, nos ama. Para isso, precisava descobrir, inventar uma nova forma, diferente da figura humana que recebera de sua mãe, a Virgem Maria. E essa forma nova apareceu durante a última ceia. Na verdade, o que Cristo fez então foi antecipar para a véspera, Quinta-feira Santa, e em forma de ceia, de pão comido e vinho bebido, o fim, isto é, o sentido novo e único e último de toda a história da humanidade que ele haverá de consumar no dia seguinte, na e com a cruz. Assim, o pão e o vinho santificados pela sua palavra terão, para além de sua substância de trigo e uva, a substância de sua paixão, sua entrega total e irrestrita ao Pai e aos homens, expressa na morte e morte de cruz. E quem garante o mistério dessa transubstanciação é Ele mesmo, quando diz: isto é o meu corpo e o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. Ora, se já antes fora muito penoso para os discípulos, muito difícil ver e aceitar aquele Nazareno, conhecido por todos como o filho de Maria e de José, aceitá-lo como Messias e Filho de Deus vivo, vindo do céu, como poderiam vê-lo e aceitá-lo agora num pedaço de pão e num pouquinho de vinho? Por isso Jesus insiste, isto é o meu corpo. Ou seja, este pão agora sou eu mesmo, inteiro, com toda a minha obra, e não apenas uma lembrança de alguém que já passou. Nele deveis ver a mim mesmo, como me viste todos os dias, me doando aos pecadores, aos enfermos e aos marginalizados,
e, acima de tudo, como me vereis amanhã na cruz, entregando-me todo e inteiramente ao Pai e a vós. É assim que eu vou continuar a estar com vocês, viver com vocês. Certamente, perplexos, os discípulos não têm palavras para expressar o espanto diante de tamanho mistério. Já haviam assistido a milagres estrondosos, como o da multiplicação dos pães, da cura de doentes, da libertação de enfermos de suas doenças e de seus demônios, de pecadores que foram perdoados de seus pecados, da ressurreição de mortos. Mas esse supera a todos por essa inaudita novidade. Sua pessoa vai continuar viva com eles no pão e vinho consagrados, que ele chama de seu corpo e de seu sangue. E para que esse mistério aconteça, basta que sigam seu mandamento, que façam isso em sua memória. Por isso, não é à toa que Francisco comece esse parágrafo com do mesmo modo. Isso significa que o que foi ou era continua sendo, mudando apenas a forma. Se antes sua presença fora de forma histórica, factual, carnal, agora é sacramental e para sempre, até o fim dos tempos. Esse esforço de Deus, através de seu Filho, de estar conosco, agora é muito mais humilde e crucial do que antes na encarnação e na cruz. Por nós, ele se abaixa até a forma de uma coisa, pão e vinho. Se antes ele se prendera a um corpo semelhante ao nosso, agora ele o faz através de um pedaço de pão e de um pouco de vinho. Por isso é muito significativo que Jesus chame de corpo esta sua nova forma de estar conosco. Corpo sempre nos transporta para o mundo da colegialidade, da sociabilidade, da solidariedade e da gratuidade. O que é o nosso corpo, por exemplo? Senão a soma de uma grande comunhão de órgãos que, todos juntos, gratuita, dia e noite, se doam inteiramente a fim de que nós tenhamos a vida. Sem nenhum comando nosso, por exemplo, os olhos nos fazem ver, os ouvidos ouvir, os sentidos sentir. Da mesma forma, o coração trabalha dia e noite, recebendo nosso sangue desgastado, poluído, para depois de purificá-lo, reenviá-lo a todos os membros do nosso corpo. Tudo de modo gratuito e generoso, por iniciativa própria. O mesmo acontece com nossa irmã, a Mãe Terra. O universo todo, um grande e maravilhoso corpo, servindo a vida pelos séculos afora. É assim a presença de Deus
em nossa vida. Uma presença gratuita, serviçal, humilde, escondida, crucificada, alegre e, acima de tudo, cheia de paixão e amor para com cada um de nós, por cada uma das criaturas. Por isso, a Eucaristia é o maior sacramento, o grande sinal de todo esse mistério. Por isso, São Francisco escreve na carta a toda a ordem o seguinte: pasme o homem todo, estremeça o mundo inteiro e exulte o céu quando, sobre o altar, na mão do sacerdote, está o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó admirável grandeza e estupenda dignidade! Ó humildade sublime! Ó sublimidade humilde! O Senhor do Universo, o Deus e o Filho de Deus, assim se humilha e se oculta sob a módica fórmula de pão para a nossa salvação. Vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós, para que sejais exaltados por ele. Até aqui as palavras de São Francisco em sua carta a toda a ordem. Vamos refletir um pouquinho agora sobre o mistério do corpo do Senhor no dia de hoje. Como e quão longe estamos nós desse sentimento de São Francisco, diante de um Deus que não apenas se deixa, mas chega ao cúmulo de ordenar à sua criatura que o expolie, que o coma, tomai e comei, que se abaixa a modo de servo e escravo para lavar-lhe os pés, que a ama ao ponto de morrer na cruz por ela? Sim, tudo isso não nos espanta mais, não nos estremece mais, não nos comove, não nos engasga mais. Compreende-se então a convocação de São Francisco? Ó filho dos homens, até quando tereis o coração pesado? Por que não reconheceis a verdade e não credes no Filho de Deus? Na missa da Ceia do Senhor de 2020, o Papa Francisco dizia: o Senhor quer ficar conosco na Eucaristia e nós tornamo-nos assim tabernáculos permanentes do Senhor. Trazemos conosco o Senhor a ponto de Ele próprio nos dizer que, se não comermos o seu sangue e não bebermos o seu sangue, se não comermos o seu corpo e não bebermos o seu sangue, não entraremos no reino dos céus. Este é o mistério do pão e do vinho, do Senhor conosco, em nós e dentro de nós. O desejo de Cristo, ao instituir este mistério, foi o de continuar a ser peregrino, viandante. E isso somente para poder continuar a caminhar, andar, viver, sofrer e se alegrar conosco, como ele mesmo o fizera antes. Por isso, anunciara: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele.
Consequentemente, não é boa nem saudável a espiritualidade que vê a presença real de Cristo na Eucaristia como uma realidade fixa, estática, a modo de uma coisa ou estátua, imagem. Sua presença é antes de uma pessoa viva e real, que deseja participar, comungar, comer da caminhada, da história dos homens e de cada um dos seus amigos e seguidores. Por isso, recebe também o nome de viático, isto é, aquele que está a caminho ou no caminho, para andar, caminhar a modo de peregrino e forasteiro. Devemos reconhecer, portanto, hoje, que a Eucaristia, diferentemente da Igreja primitiva e dos primitivos franciscanos, não é mais a primeira regra, a principal forma de vida, a inspiração originária do nosso dia a dia, da nossa semana, capaz de nos libertar da busca em si mesmada do nosso pequeno eu, impedindo-nos que cheguemos ao grande eu, ao tu. Talvez ainda não tenhamos despertado para essa grande troca ou intercâmbio que é oferecido quando vamos comungar. O celebrante proclama e nos diz: eis o corpo de Cristo. E cada um responde amém. Isto é, sim, Senhor, eu te quero como tu me queres. Eu quero te acolher como tu me acolhes. Eu quero te comungar como tu me comungas. Só assim, teu eu, tua história, será o meu eu, minha história. Só assim posso comungar a nova humanidade, a nova criação. Te comungando, estou declarando oficialmente que quero assumir tua missão, tua nova humanidade, tua nova criação em mim, em todos e em tudo. Enfim, meu Deus, em tudo. Eis, meus irmãos, minhas irmãs, breves e simples reflexões em torno desse mistério maior que Francisco chama do corpo e do sangue do Senhor. Estejam conosco no próximo fim de semana, quando o nosso irmão professor Marquinhos irá abordar esse mesmo tema de modo ainda mais profundo e belo. A todos vocês, meu abraço de paz e bem.